Oi gente, tudo bom com vocês? Então, eu vim aqui desabafar com vocês e falar que eu estou de volta, como se fosse, estou de volta para cumprir o meu chamado. Eu quero falar uma coisa aqui que eu senti no coração, de que Deus tem ministrado muito no meu coração sobre a passagem de Saul com Davi. E Deus tem falado muito comigo através dessa passagem. E hoje eu refleti nela de outras formas. Hoje eu refleti ela, depois um outro vídeo eu vou falar o que primeiro Deus me revelou nessa passagem, mas antes eu vou falar o que Deus falou comigo através dessa passagem. Porque Davi começou a ser perseguido por Saul, por causa de inveja e tal. E a perseguição, muitas das vezes, as pessoas pensam que vai atrasar o chamado e não vai. Hoje eu vim falar sobre a questão do chamado, porque hoje eu estava pensando muito nisso. Qual é o meu chamado? Qual é aquilo que o Senhor tem para mim? E eu fiquei anos, pensando nisso, falando com Deus sobre isso. Deus, qual é o meu chamado? Sendo que Deus já estava me mostrando e eu não estava entendendo aquilo que o Senhor estava me mostrando. E o Senhor já tinha falado, já tinha me mostrado em sonhos. Deus já estava revelando para mim e eu não estava entendendo. Falei, Deus, me mostra com mais clareza. Deus estava mostrando ali, ali. E eu não estava percebendo qual era o meu chamado. Até que um dia eu tinha um amigo que ele tinha começado a namorar, então parei de ser amiga. E Deus, por eu ser muito próxima a ele, eu não falei nada com ele. Mas Deus já tinha falado assim, avisa pra ele que aquele relacionamento não é de mim, não é da minha vontade. E eu não falei. Eu fiquei quieta. Falei, Deus, eu não vou falar. Eu não vou falar, deve ser coisa da minha cabeça isso. Não é possível, deve ser coisa da minha cabeça. Não vou falar, não sei o quê. Porque como eu era amiga dele, o que as pessoas poderiam entender? Ou seria inveja, ou achavam que eu estava gostando dele. Aí eu falei, Deus, não vou falar. Não vou falar. E ali eu não falei. Até que chegou um dia que essa menina arrumou confusão, inventou uma história de mim na igreja, teve um rebuliço e me desanimou. Me desanimou de estar na igreja, porque eu não fiz nada e acabou que eu atrasei mais o meu chamado. Por causa de pessoas. Por quê? Porque eu falei da história de Saul. Depois eu vou falar o porquê. Eu falei da história de Saul por causa da perseguição. Eu mesma me atrapalhando no que eu tô falando. Eu falei da história de Saul por causa da perseguição, é porque eu tô misturando aquilo que Deus falou comigo das duas coisas. Primeiro, questão de uma coisa eu tô misturando, gente. Me desculpa. Tô nova aqui, tá? Aprendiz. Tô sendo aprendiz. E Deus falou muito comigo sobre perseguição. E eu sofri muita perseguição. Aonde que eu ia, eu tava sofrendo perseguição. Só que eu não estava entendendo e não estava compreendendo. Então eu me calava, eu me ausentava, porque eu não conseguia lidar com a situação, não conseguia compreender e Deus ainda falando o que Deus estava querendo de mim, eu não estava compreendendo. Então era tudo, muita coisa ao mesmo tempo e eu não estava conseguindo assimilar tudo.
quando eu chegava para alguém para falar do meu chamado, falava assim: não, você é muito nova para isso. Não, faz não. Melhor você não fazer não. Você tem que se preparar primeiro. Você não está pronto. E isso, tipo assim, como eu não sabia lidar com as minhas emoções, que eu era muito nova, eu ficava muito triste, então desanimava. Falei, então o que eu tô fazendo aqui? Eu pensava, né? O que eu tô fazendo aqui? Se não é o meu momento, então vou sair pra curtir a vida, que eu pensava, né, na época. Sair pra curtir a vida não é a hora, ué. Não é o momento, então pra que eu tô fazendo aqui? Só que eu não saí, né, pro mundo. Porque ainda Deus me requeria na igreja. Eu não conseguia nem sair da igreja. Eu falava, Deus, por que eu tô na igreja ainda, mas não consigo nem desenvolver o meu chamado? E com isso eu via pessoas mais novas que eu vivendo o chamado delas e eu ali sentada no banco. Eu desanimada e eu não conseguia compreender o porquê disso. Com quem eu falava que não era para eu fazer, não era. E Deus estava falando comigo hoje sobre como tem pessoas que tentam estar à igreja, acaba que atrasa também nosso chamado. Porque eu, mais velha do que as outras pessoas, e a pessoa falando que era muito nova, não bate. Mas aí que vem a percepção. Às vezes, tem coisas na nossa vida que a gente vai passar por um período de perseguição, a qual a gente não vai entender. A perseguição acaba que para tentar nos paralisar. Davi continuou correndo de Saul ali. Eu fico imaginando, imagina se Davi fala assim, eu vou desistir de correr, tô cansado. Vou desistir de correr, deixar Saul me matar, isso que ele quer mesmo. Mas não, Davi continuou correndo, Davi continuou fugindo, Davi continuou lutando. Uma coisa que eu não fazia. Uma coisa que vinha perseguição, vinha as tribulações e eu me desanimava. Eu voltava para buscar Deus, vinha de novo e eu desanimava. Eu voltava a buscar e desanimava. E ficava nesse ciclo. E Deus me mostrando qual era o meu chamado. Bianca, eu quero mais de você. E vinha a perseguição e eu desanimava. E eu falava, meu Deus, quando que essas perseguições vão parar? Aí eu precisei passar por um longo processo, por um longo período, para eu entender e compreender qual é o meu chamado. E depois disso tudo, agora eu tô entendendo que o Senhor falava comigo, que eu não tava entendendo. Falei, gente, como assim? Eu não tava entendendo aquilo que o Senhor tava me mostrando ali, ó, na minha cara. Hoje eu tô com outro entendimento, com outra situação, e eu fico, meu Deus, eu precisei passar por tudo isso para entender o meu chamado, para entender o verdadeiro evangelho, para entender aquilo que o Senhor tem para mim. Praticamente eu fiz que nem Jonas. Aí eu fiquei pensando, caraca, eu fiz que nem Jonas. Fugi do meu chamado. Deus queria Jonas lá em Nínive. E Jonas foi para outro lugar. E eu precisei sair do lugar que eu estava, sair da direção de Deus. E Deus estava falando isso comigo, eu não te quero, eu quero você de volta com meus trilhos. Eu não quero você. Então eu estava assim na igreja. Eu não fui para coisa errada, mas eu só ficava assim na igreja. Só ficava em casa. Aí a angústia foi aumentando, a depressão aumentando, a ansiedade aumentando, tudo aumentando em mim. Até que uma
fez no meio da rua, o Espírito Santo me tocou muito forte. A minha alma clama a Deus, falando assim: você tem que voltar para a igreja. Aí eu comecei a chorar na rua desesperadamente, com o Espírito, uma queimação, falando: você tem que voltar para o meu caminho, você tem que... E eu chorando, falando: Deus, eu quero voltar. E eu não conseguindo voltar. Deus, eu não tô conseguindo. Aí um dia orava, aí no outro dia já desisti de tudo. Foi um longo processo, um longo período, mas aí agora eu pensei, eu precisei passar por tudo isso também para gerar um testemunho. Porque como que eu vou ajudar alguém, como que eu vou aconselhar alguém como que eu vou ajudar alguém e aconselhar alguém sendo que eu não passei por isso? Sendo que o meu chamado envolve isso. Então eu precisei gerar o testemunho primeiro, gerar o testemunho para depois falar, para depois pregar isso, para depois aconselhar alguém, para complementar o meu chamado. Mas para muitos, poxa, Pedro, você já tinha que ter se despertado há muito tempo. Mas cada um precisa passar um período, cada um precisa passar por uma fase. Portanto, a história de Davi não é igual de Jonas, a história de Jonas não é igual do Samuel. Eu preciso ler a Bíblia. Samuel não é igual de Mateus, Mateus não é igual de Lucas, Lucas não é igual de Preutano, e assim vai. A história de ninguém. A Bianca não é igual a Beatriz, a história de Beatriz não é igual de Sansão, e por aí vai. A história não é igual de ninguém, cada um precisa passar suas lutas, cada um precisa gerar seu testemunho. Porque é muito fácil eu chegar aqui pra vocês e falar testemunho de outra pessoa. Só que como que eu vou entender a dor que a outra pessoa passou, sendo que eu não passei? Então, tipo assim, eu precisei viver isso na dor. Como que é a dor do testemunho? Eu falei, meu Deus, precisei passar por tudo isso para entender e compreender que Deus já estava falando comigo há muito tempo. E eu não estava acordada para isso. Acordada para viver o meu chamado e querer o meu chamado mais que tudo nessa vida. E é isso. E uma coisa que eu venho falar: cuidado com pessoas que você fala dentro da igreja. Porque busque primeiro em Deus, busque primeiro o que o Senhor quer. Se Deus está falando com você, cuidado com quem você fala. Ou se você contar e essa pessoa desanimar, fica ligado espiritualmente. Não desanima não desiste não, porque vai ter pessoas que vai tentar desanimar, vai tentar te perseguir, vai tentar te ferir, vai tentar te humilhar, mas não desiste não. Porque uma coisa que eu nunca ouvi alguém chegar pra mim e falar assim: não desiste, continue na busca. Eu simplesmente só caía, só me afrontava. E eu acreditava que eu podia falar com qualquer pessoa. Ah, Bianca, mas não é cristão, não sei o quê. Não. Mas tem pessoas dentro da igreja que Deus permite com que a pessoa fale algo que é também para poder te influenciar naquilo que o Senhor tem para você. Não quer dizer que a pessoa seja ruim, mas é a permissão de Deus para a pessoa ser ruim. O que eu quero falar com isso? Às vezes a pessoa pode ser ótima, pode aconselhar bem, pode dar melhores conselhos, mas quando chega a sua vez, vai falar o contrário. Para quê? Para te fortalecer emocionalmente. Uma coisa que eu não tinha percebido, a pessoa estava tentando me preparar emocionalmente. Por quê?
Deus usa aqueles que também estão dentro da casa. Porque imagina se eu chegasse as pessoas que não tenho nem convívio e falasse assim, pessoas que estão de fora, esse é o meu chamado, e assim fala, que isso? Aí começavam a rir. E às vezes o nosso emocional não está preparado. Então Deus vai usar pessoas próximas dentro da gente, permitir que algo aconteça para a gente preparar o nosso emocional. Porque imagina se eu tivesse um emocional preparado, eu não teria desistido, eu teria persistido. Então, isso aí, gente, vocês entenderam. Eu não consigo falar algumas palavras, não. E eu teria persistido, eu teria ali pregando. É muito fácil. Porque é muito fácil alguém bater nas suas costas e falar assim, é isso aí, continua. Mas se chegar alguém falando assim, vai não, você vai desistir? Então tem coisas que precisamos passar para poder entender e falar, caramba, o meu emocional não estava pronto. Então eu precisei passar por outra fase para preparar meu emocional. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou parar de falar que eu já falei muito. E o vídeo já está muito grande. Então vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero mesmo que vocês tenham compreendido. E uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui. Não desiste. Se alguém está falando para desanimar, trabalhe o seu emocional, que muitas das vezes o nosso emocional já está abalado e vem uma pessoa, Deus, a pessoa está falando que é para desistir, eu vou desistir. Não deixe se abater nas emoções. Não deixe. É o que eu falo. Eu precisei passar por tudo isso para agora aconselhar vocês. Então, gerar testemunho dói. E eu precisei passar para poder aconselhar. Precisei aprender para poder aconselhar. Então, não desanime, não desiste, faz aquilo que o Senhor tem para ti. E se você contar, não tem por que não contar. Se você quiser contar, ore a Deus primeiro, entrega na mão de Deus. Deus, é bom falar com essa pessoa? Fale, mas se vir algumas palavras, pede direcionamento para Deus, coisa que eu não de entendimento em relação a isso. Pede a Deus aconselhamento. Deus, a pessoa falou isso comigo. É para eu ouvir ou é para deixar para lá? É para eu seguir? Então, tenta buscar discernimento e entender aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes, Deus está preparando sua emoção porque tanto fora, dentro da igreja, vai ter pessoas que vão desanimar em qualquer lugar, no trabalho. Então Deus já estava tentando preparar o meu emocional, só que eu não estava percebendo. Então, quando alguém chegar para você tentando te desanimar, prepare o seu emocional, comece a preparar o seu emocional, porque às vezes quem está próximo a gente já está começando a fazer o processo de Deus, que é trabalhar o nosso emocional, para quando chegar lá na frente, você já está com o emocional preparado. Eu falei que eu não ia falar mais, né, mas continuei falando e deu no que deu. Então é isso, gente, prepare o seu emocional. Se alguém falou alguma coisa para desanimar, não desanime. É isso, fé. Para de falar e encerrar por aqui, senão eu vou continuar falando, gente. Vou continuar falando até amanhã. Tchau, boa noite.